Enquanto o tema liberdade de expressão é usado como bandeira pelo presidente em Brasília, no evento das bancadas religiosa, da segurança pública e também do agronegócio, o ex-presidente Lula voltou a falar sobre regulação da mídia. Ontem você viu aqui no CNN Prime Time. Lula falou com youtubers e canais de esquerda e, entre outros pontos, o pré-candidato do PT à presidência afirmou que regular a mídia tem por objetivo adequar às necessidades da sociedade e combater o funcionamento que chamou de indústria de fake news. Ao responder a uma pergunta sobre comunicação, Lula disse que a proposta da regulação da mídia esteve em pauta durante os governos dele e da então presidente Dilma Rousseff, mas os projetos não foram adiante. Sobre isso eu falo com o nosso comentarista lá no Rio de Janeiro, Alexandre Borges. Alexandre, boa noite. E quando a gente coloca assim, lado a lado, as posições de Bolsonaro falando da liberdade de expressão e Lula falando da regulação da mídia, a gente pode formar uma imagem que não é real. Exatamente, Márcio. Boa noite para você, todos que acompanham. Bom, em primeiro lugar, que bom que a gente está falando que ele deu entrevista para canais de esquerda, né? Não estamos usando aqueles eufemismos do tipo progressistas, campo popular, que muita gente usa, são canais de esquerda, né? Então, estamos dando nome aos bois. E Lula, nesse meio, ele se sente muito à vontade. E ele, que no ano passado, ele vinha falando muito pouco, dando poucas entrevistas, é o que o pessoal chama de jogar parado. Ele jogava parado porque ele tinha um recall muito bom, estava na frente das pesquisas disparado, ele deixava o presidente Bolsonaro, com aquele discurso anti-vacina no meio da pandemia, destruir a própria credibilidade e aumentar a sua rejeição, que continua, inclusive, até hoje muito alta. Mas agora nós estamos vivendo uma outra situação. A campanha começou de verdade e Lula começou a falar. Todo dia dá entrevista, fala com apoiadores, vai para YouTube e aí ele está batendo demais nessa tecla da regulação da mídia. O que depois vem a turma do Deixa Disso dizer que não, que na verdade ele quis falar de combate a fake news, que é uma coisa que todo mundo combate e tal, mas é aquela história, é preciso ter muito cuidado numa eleição polarizada, com um jogo de narrativas que tem de um lado e de outro tão forte e com o presidente Bolsonaro batendo muito nessa tecla da liberdade. Ele chega a dizer que a liberdade vale mais que a vida. Ele repete esses bordões. É claro que a gente sabe que não é exatamente assim. O governo dele perseguiu muitos críticos. André Mendonça, por exemplo, que hoje está no STF, quando era ministro da Justiça, abriu vários inquéritos, pediu para a Polícia Federal abrir vários inquéritos contra opositores, como naquele caso ridículo daquele outdoor que chamava o presidente de não valia um pequi ruído, se não me engano, algo assim. Então, assim, não é exatamente um governo amante de oposição, né? E a gente sabe também nas redes sociais, qualquer crítica, por menor que seja, que se faça nas redes sociais ao presidente, vem aquela horda de perfis, de robôs, enfim. Então, não é um ambiente de liberdade como se tenta vender, mas o que Lula está fazendo, repetindo esse tema sempre, é dar munição para o seu principal adversário. A sua campanha não está bem, ele está cometendo muitos erros de comunicação e esse talvez seja um dos mais graves.